Olá, tudo bem? Que bom ter você aqui de novo. Eu espero que você tenha aproveitado a primeira aula onde eu falei sobre estrias, como que você monta um tratamento de sucesso. E hoje eu estou aqui para responder a seguinte pergunta: como prevenir as estrias na gestação? Essa é a segunda parte dessa aula imperdível. Então, se você não assistiu ainda o primeiro vídeo, vai lá e assiste, porque você pode ter certeza que você irá aproveitar bastante o conteúdo que está lá naquela aula gratuita. Na aula passada, a gente falou sobre como que as estrias surgem, quais são os tratamentos que nós temos disponíveis na estética mais conhecidos e como que você pode estar fazendo aí a associação desses produtos e desses equipamentos para te ajudar aí a ter um tratamento que dê resultado e que seja de muito sucesso. Hoje, na segunda parte dessa aula, eu quero falar especificamente sobre gestantes. Como prevenir que as estrias aconteçam na gestação? Muitas pessoas fazem essa pergunta e muitas clientes têm essa dúvida e muitos profissionais também se perguntam qual é o tipo de tratamento que eu posso oferecer, então, para a minha paciente evitar as estrias. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo hoje, para você conhecer mais como que esses tratamentos podem te ajudar. As gestantes, elas têm bastante medo das estrias. Isso porque estria a gente tem como algo permanente na pele. Então, como a gente tem medo que a pele não se recupere, as gestantes se preocupam bastante. Inclusive, alguns artigos mostram como uma das grandes preocupações dermatológicas na gestação, o aparecimento das estrias, junto também com o aparecimento de melasma e outros problemas dermatológicos que podem acontecer aí na vida dessa gestante e durante essa gestação. Mas será que a gente tem um jeito de prevenir que as estrias aconteçam? Será que é possível que a gente realmente consiga evitar as estrias durante a gestação? E antes disso, eu quero te mostrar o e-book que eu escrevi especificamente sobre estria, um e-book muito legal, de uma leitura muito simples, que está disponível lá no Hotmart. Nesse e-book, eu falo sobre a fisiologia das estrias, eu falo sobre quais tratamentos são mais utilizados no tratamento dessas estrias, como montar o tratamento ideal, seja para estrias vermelhas, estrias brancas, estrias violáceas, para estrias finas, profundas, seja qual for o tipo, como que você consegue montar esse tratamento. E ainda coloquei lá uma tabela muito legal com princípios ativos e o que esses princípios ativos podem fazer na pele da sua cliente. Então não perca, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você realmente ir lá e aproveitar. Ele está com um valor super bacana. Eu tenho certeza que você vai aproveitar muito na sua vida profissional. Ele tem aí mais ou menos 50 páginas e ele tem uma garantia de 7 dias. Caso você compre e você não goste, você pode pedir aí um ressarcimento desse valor. Ele está disponível lá no Hotmart, então você pode aí entrar no link que está na descrição e aproveitar esse material na sua vida profissional. Mas continuando aqui o nosso assunto, por que é que as estrias aparecem nas gestantes? Se você assistiu a aula passada, você consegue compreender. Mas aqui eu vou te dar um apanhado geral para que você consiga relembrar então. Acontece por fatores mecânicos, então a gente tem um estiramento excessivo da pele devido ao ganho de peso e devido também ao crescimento do bebê. Quando a gente tem esse estiramento excessivo, as nossas fibras elásticas não aguentam. Lembra que a fibra elástica é o componente necessário que a gente tem na derme que permite que a nossa pele tem uma boa elasticidade. Então, eu só consigo fazer movimentos, olha, eu estou fazendo expressões faciais, né? Estou movimentando aqui a minha pele, porque eu tenho essas fibras elásticas. E essas fibras, então, impedem que a minha pele se rompa quando eu faço esse tipo de movimento. No caso de uma pele que está no estiramento excessivo, ela não consegue fazer isso. E aí a fibra elástica se rompe e a gente tem o aparecimento, então, dessa estria, tá? Então, na gestação vai ser causado pelo excesso de peso que eu posso ter aí durante a gestação, né? Ganhei muito peso, é natural que a gestante ganhe peso durante a gestação, gente, não tá errado,
tá? O ideal é que ela tenha um ganho de peso aí de aproximadamente 12 quilos, mas a gente vai ter gestantes que infelizmente vão ganhar muito mais peso do que isso. Então, por exemplo, uma gestação gemelar, ou uma gestante que desenvolve uma diabetes gestacional, essas gestantes elas podem ter o aparecimento de estrias devido a esse estiramento excessivo. E a gente tem também aquelas partes onde vão ter aí uma predisposição para criar uma gordurinha extra, que são os glúteos, a parte posterior das coxas, os quadris, que são regiões que vão acumular gordura mesmo pela própria predisposição hormonal da gestação, tá? Então, nessas regiões, a gente tem uma predisposição maior para aparecer essas estrias. E aí, isso pode acontecer também, da gente ganhar uma gordurinha extra nessas regiões e acabar fazendo esse estiramento excessivo. O estiramento excessivo, ele também pode acontecer por excesso de edema. Então, aquele edema de final da gestação, muito edema, eu também posso ter esse estiramento excessivo e, consequentemente, as estrias. Eu tenho também os fatores hormonais, que vão ser aqueles que são causados pelos hormônios. Quando a gente fica gestante, o nosso corpo vai produzir alguns hormônios que são essenciais para manter a gestação até o fim, principalmente estrogênio e a progesterona. São dois hormônios que vão trabalhar bastante ali na nossa gestação para ajudar com que a gente permaneça gestante, ou seja, para que a gente consiga manter ali aquele bebê sendo gerado no útero. Mas esses hormônios, eles também podem ter efeitos colaterais. E um dos efeitos colaterais do estrogênio é justamente causar essa degradação dos componentes da derme. Então, a gente acaba tendo ali uma perda de alguns componentes, inclusive as nossas fibras colágenas e elásticas sofrem devido à ação desse hormônio. A gente não tem como evitar a presença desse hormônio, até porque esse hormônio é essencial para que a gente permaneça, né, durante a gestação ali, permaneça o bebê dentro do útero. Mas a gente tem que saber que esses hormônios também podem causar estrias. Esse pode ser um dos fatores. Ele não é um fator que a gente consegue controlar. Uma provável predisposição genética e uma falta de maturidade da pele. Alguns artigos sugerem que mulheres acima dos 30 anos têm menos chance de ter estrias do que mulheres que ficam gestantes antes dos 30 anos. Então, a gente teria uma pele que ainda não é madura, uma pele jovem, teria uma predisposição maior a ter estria. Ou seja, essas fibras, elas ainda estão muito jovens, elas estão imaturas, e aí eu não consigo que elas façam esse estiramento adequado e permaneçam ali, né, conseguindo esticar e voltar sem fazer esse rompimento, tá? Então, essas seriam as 3 principais causas que as estrias aparecem na gestação. E agora eu vou te falar como que você pode fazer para prevenir que isso aconteça durante a gestação da sua cliente. Eu já tive muitas clientes que eu apliquei essa forma de trabalho e elas conseguiram chegar ali no final da sua gestação e no final do puerpério sem estrias, principalmente aquelas que fizeram as sessões com mais regularidade, que mantiveram o seu peso ali dentro daquela normalidade e que a gente também teve um cuidado excelente aí para evitar esse excesso de edema, esse excesso de estiramento, tá? Então, como que a gente pode fazer a prevenção para que essa estria não aconteça? Eu coloquei aqui alguns grupos principais de cosméticos que podem ser usados para a prevenção de estria. Esse conhecimento ele também vai se aplicar nas estrias durante a adolescência, tá? Então, se você tem aí um cliente adolescente, ou se você tem um adolescente em casa, esse conhecimento ele também pode ser aplicado nessa pele do adolescente. Então, é importante a gente entender que os cosméticos, eles podem ser umectantes, ou seja, eles atraem a água para a superfície da pele. Pensa naquele sabonete glicerinado que você vai olhar ele lá no chuveiro, né, no box do chuveiro, e ele tá lá todo cheio de bolinhas, né, todo cheio ali de água. Por que que isso acontece? Porque a glicerina é umectante, ela atrai água
para a superfície. Então, a gente pode ter cosméticos que são umectantes, que vão atrair essas moléculas de água para a superfície da nossa pele e vão ajudar a manter a hidratação da nossa pele. Um grande exemplo de umectante é o ácido hialurônico. Ele é um excelente cosmético que trabalha através de umectação. Como ele atrai água, mesmo que ele seja aplicado na superfície da pele, ele vai ajudar essa pele a se manter hidratada. Tá? O ácido hialurônico ele não é um ácido que faz esfoliação, descamação. Não, o objetivo dele sempre vai ser fazer hidratação. A gente também tem aqueles cosméticos que são emolientes. O que é a grande função do emoliente? Deixar a pele com um toque suave, ou seja, deixar a pele muito macia e também evitar que haja uma perda excessiva de água através da pele. A nossa pele, ela está o tempo todo perdendo água. A gente acaba tendo uma evaporação muito grande de água através da pele. O nosso corpo produz isso mesmo, né? Ele vai colocar água na superfície para ajudar que a nossa pele se mantenha hidratada, mas devido ao sol, o calor, o vento, a gente acaba tendo uma evaporação dessa água. Quando a gente usa produtos emolientes, a gente evita que essa água evapore. E um grande exemplo de emolientes são os óleos vegetais. Então, anota aí no seu caderno que os óleos vegetais eles vão agir fazendo uma oclusão. Ou seja, além deles deixarem a pele macia, eles também evitam que a água se perca. Então, quando a gente usa, né, esses óleos, essas manteigas, algumas ceras, a gente passa na superfície da pele para evitar que essa pele perca água. Mas os emolientes não repõem água. Então, óleos vegetais, no geral, eles não vão atrair água, eles vão agir apenas evitando que a nossa pele perca essa água que a gente tem aí no nosso suor, que é tão necessário para manter a nossa pele hidratada. A gente vai ter também os cosméticos que eles são nutritivos, ou seja, eles não vão ser hidratantes, eles vão ser repositores de nutrientes. A nossa pele possui vários componentes nela que são necessários para manter a elasticidade. Nós estamos aqui falando especificamente de estria, mas a gente precisa também manter a hidratação, a gente precisa manter essa pele saudável, a gente precisa manter ela com uma boa imunidade. Então, os nutrientes, eles me ajudam a manter essas células em bom funcionamento, se multiplicando da forma adequada. Isso, inclusive, é essencial para que minha pele não manche. Então, eu preciso repor esses nutrientes para manter as funções da minha pele. A minha pele só consegue produzir novas fibras elásticas, a minha pele só consegue se manter bem, se manter jovem quando eu reponho nutrientes, tá? Eu tenho um exemplo muito clássico de nutriente para você, que é a máscara de argila. A máscara de argila ela é feita essencialmente de componentes minerais que vão atuar ali repondo esses nutrientes para a minha pele. Então, quando eu faço a aplicação de uma máscara de argila e mantenho ela úmida, isso é essencial, tá, gente? Máscara de argila, a gente não usa ela seca. Quando eu mantenho essa argila úmida, eu consigo repor esses nutrientes para a minha pele. Então, se a minha pele estiver precisando de ferro naquele momento, essa máscara de argila pode trazer esse ferro. Se a minha pele naquele momento está precisando de um silício, o silício é essencial para manter o meu colágeno em bom funcionamento, eu vou buscar isso na máscara de argila. Mas a gente pode ter aí água termal também como um exemplo muito clássico de nutrientes, tá? Temos também produtos hidratantes que são aqueles que têm a função de repor a água na superfície da pele. Estou com a pele muito seca, vou usar um hidratante para repor esse veneno. Então, a gente tem aí inúmeras fórmulas, né, inúmeros componentes que podem fazer esse papel de hidratação. Vou citar um muito clássico que é o colágeno. O colágeno é uma proteína animal que é utilizado para fazer a hidratação da nossa pele. Ah, mas é o mesmo colágeno que a gente tem internamente? Ele não vai estar em forma de fibra no cosmético.
mas a atuação dele vai ser ficar ali na superfície mantendo a hidratação, tá? Então, o colágeno e a elastina em forma cosmética, eles são utilizados como hidratantes, mas a gente vai ter inúmeros outros componentes que podem ser utilizados. E por último, nós temos cosméticos que são esfoliantes, ou seja, produtos que trabalham com uma certa agressão, que pode ser uma agressão muito suave, mas pode ser também uma agressão muito profunda, que tem basicamente a função de facilitar a permeação através da pele e também fazer com que a minha epiderme, ou seja, só a parte da superfície da pele, se regenere, fazer com que ela se renove. A gente tem um ciclo natural de renovação da pele que gira em torno de 28 dias. Quando eu esfolio a minha pele, esse ciclo ele se apressa. É como se eu adiantasse isso. Então eu acabo forçando essa renovação antes do tempo. Mas se for uma esfoliação suave, o único objetivo dela vai ser facilitar a permeação desse produto através da pele, ou seja, facilitar que ele chegue nas camadas da epiderme e se ele for um cosmético aí que tiver uma molécula pequenininha e ele tiver componentes de nutrição, ele pode chegar então até a derme, tá? Mas a maioria vai ficar ali até a superfície e na epiderme. Inclusive, se você tem dúvidas sobre isso, tem um outro vídeo aqui no meu canal muito interessante a respeito de permeação de cosméticos. Assiste lá para você entender mais como isso funciona. Voltando aqui para o nosso assunto, vamos falar então de gestação, né? Como que eu posso fazer para que isso para usar esses cosméticos e para ter resultados durante a gestação da minha cliente? As esfoliações semanais, elas podem ser muito bem-vindas. Esfoliações suaves, obviamente, né? Esfoliações semanais nas regiões que podem ser afetadas, para que eu incentive que essa pele continue se renovando, mas que eu também consiga ali deixar ela um pouquinho mais fina para absorver os cosméticos que eu estou trazendo para ela. Quando eu falo nas regiões que são afetadas, isso não precisa ser uma esfoliação corporal total. Eu posso só ali fazer uma esfoliação na região do abdômen, só na região dos glúteos, na região das mamas, regiões que eu sei que podem ser afetadas pelas estrias. Se eu percebo que a minha cliente tem uma pele mais fina, uma pele mais sensível, eu coloco essa esfoliação para 10 a 15 dias. Tá? Então é importante que você observe isso. Se a sua cliente já tem uma pele fininha, se ela tem uma pele sensível, às vezes é legal a gente prolongar mais isso, tá? Mas se ela tiver uma pele que seja uma pele íntegra, a gente pode colocar essa esfoliação semanal, tá? Uma reposição de nutrientes através de máscaras corporais, contendo minerais, gorduras, ou seja, que vão me ajudar a manter essa pele bem. Ela já está lá sofrendo toda a ação hormonal, ela está tendo um estiramento, mas eu posso ajudar que esses nutrientes se mantenham ali naquela pele e não deixe com que a minha fibra elástica se rompa, tá? E aí a gente volta a falar de argila. Gente, argila é um cosmético poderoso que quando ele é muito bem utilizado, a gente tem resultados surpreendentes. A máscara de argila nunca deve ser utilizada seca, sempre úmida. E ela não oferece riscos durante a gestação. A gente pode usar ela com muita tranquilidade, até para tratamento de edema nas pernas, tá? Faz uma aplicação de uma máscara de argila branca, argila rosa, que são argilas muito hidratantes e que podem ser utilizados com bastante tranquilidade. Coloca ali uma água termal, se você desejar, ou coloca mesmo uma água de coco, algum tipo de gordura junto, que vai ajudar ali a ocluir, né, e manter a hidratação dessa pele também, tá? Então, essa máscara de argila, ela pode ser feita também semanalmente. Vai ajudar a repor esses minerais que, às vezes, a pele não está tendo devido a uma nutrição inadequada, né, e me ajudar ali a manter a pele em ordem, então. Manter uma hidratação aplicando hidratante emoliente diariamente ou alternar entre esses produtos. Então, eu preciso que essa minha cliente mantenha uma hidratação diária.
E ela pode fazer isso utilizando hidratantes em creme, por exemplo. Então, ela pode utilizar um creme que contenha um hidratante como ácido hialurônico, ou colágeno, elastina, ou qualquer outro tipo de hidratante, a não ser a ureia, que não é indicada durante a gestação, mas eu posso ter ali vários tipos, vários ativos cosméticos e hidratantes na minha pele que vão me ajudar ali a manter essa pele hidratada, ou seja, manter a água dessa superfície da pele. Junto com esse hidratante, eu também posso ter um humectante, tá? Então, posso ter, por exemplo, um colágeno junto com ácido hialurônico. Posso ter uma vitamina C, que é hidratante, junto com ácido hialurônico. Ou seja, que vão me ajudar ali a manter essa superfície bem hidratada. E aí eu posso alternar isso utilizando um óleo vegetal para manter isso tudo ocluído. Ou seja, evitar que essa pele acabe se perdendo essa água. O que tem que a gente tem que observar aqui? Muitas vezes o excesso de hidratação pode deixar a pele muito fina. Então, se a gente passa hidratante, muitas vezes, principalmente em regiões que ficam protegidas do sol e do vento, né? Especificamente mamas, abdômen, a gente acaba deixando a pele muito fina. Então, o que eu tenho que observar? O hidratante está deixando a pele muito fina, chega a hora de eu utilizar mais emolientes. O emoliente está deixando a pele suave, mas eu estou percebendo que ela está se desidratando, chegou a hora de eu utilizar um hidratante, tá? Às vezes a alternância entre eles é mais tranquila do que utilizar um produto que tenha tudo, né? E aí eu acabo tendo perda de algum desses componentes, porque eles estão em muito pequena quantidade no produto, ou mesmo eles acabam não funcionando dentro daquilo que eu espero. Tá? Então a gente pode alternar, né? Então, aconselhar para sua cliente usar uma manteiga vegetal, dia sim, dia não, alternar com um hidratante de corporal mesmo. Isso pode ser uma grande solução, tá? Quero abrir um parênteses aqui para a gente falar sobre o óleo de rosa mosquita. Gente, eu amo óleo de rosa mosquita. Ele é um óleo vegetal, ele não é um óleo essencial, tá? Muita gente confunde isso. Óleo de rosa mosquita é um óleo 100% vegetal. Ele não tem cheiro, né? Isso é uma das características que faz com que ele não seja essencial. E ele é uma gordura especificamente, tá? Ele pode ser utilizado durante a gestação? Pode. Ele pode ser utilizado nas estrias? Com certeza pode. Mas qual é o problema do óleo de rosa mosquita? Ele vai afinando a pele. Um dos componentes ativos dentro do óleo de rosa mosquita são os retinóides, que são alguns ativos que acabam fazendo uma esfoliação na pele. Quando a gente utiliza o óleo de rosa mosquita com muita frequência, a pele pode acabar ficando sensível e muito fina. E isso pode ser prejudicial se você está na prevenção das estrias. Por isso que é importante que você pense em utilizar ele quando eu realmente já estou tendo estrias aparecendo, tá? Que ele não seja a primeira alternativa quando a gente está falando de prevenção, mas que ele possa ser utilizado aí para o tratamento especificamente. Dependendo da quantidade, ele pode ser utilizado dentro da fórmula só para facilitar com que esse umectante ou esse nutriente faça uma permeação na pele. Então, como ele acaba fazendo essa pequena esfoliação, ele pode estar dentro da fórmula numa pequena quantidade só para fazer essa esfoliação. Mas puro, da forma pura, eu devo evitar utilizar ele na minha pele por um tempo prolongado, porque ele pode deixar minha pele sensível e pode deixar minha pele fina, tá bom? Então é importante que você também saiba disso e que você explique isso para sua cliente. E a último ponto que é importante a gente falar ali, que é importante manter uma dieta saudável e evitar o máximo possível o estresse. A dieta saudável, gente, não é fazer uma dieta emagrecedora, nada disso. Dieta saudável é aquela dieta que respeita o seu corpo. É aquela dieta que te oferece os nutrientes que você realmente precisa durante a gestação. É uma dieta que não passa ali, né? Não acaba
passando das calorias que você necessita diariamente. E muitas vezes essa dieta saudável pode ser uma dieta um pouco mais restritiva se você tiver ali presença de diabetes gestacional, por exemplo. Então é importante manter uma dieta saudável para ter os nutrientes necessários para manter a sua pele bem. E também evitar o estresse. Isso porque o estresse, ele faz a produção de um outro hormônio no nosso corpo chamado cortisol. E esse cortisol, ele vai ser problemático, que ele também pode favorecer o aparecimento das estrias. Ele também vai lá e faz uma degradação na nossa derme. Então é importante que você tenha isso em mente também, tá bom? Eu espero que essa aula tenha te ajudado a entender melhor sobre isso, que tenha sido muito legal para você ouvir sobre esse conteúdo. Eu tenho vários materiais específicos para você que trabalha com atendimento gestacional. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Compartilha bastante, curte aí para a gente ter cada vez mais aulas e que possam te ajudar cada vez mais.